prestem atenção, estejam focados naquilo que o Senhor deseja falar. Já está ligado, né? Não, ainda não. Bom, primeiro, hoje, quando eu tirei a palavra, né? Hoje não, ontem, na verdade, quando eu tirei a primeira palavra foi maravilhosa. Já falei, nossa, não tenho dúvidas do que Deus quer falar. É isso aí. Tirei a palavra que vem em seguida só confirmou a outra. Eu falei, então é isso mesmo. Então é isso e vai ser isso e é isso que Deus quer falar. E a primeira palavra que eu tirei, né, que foi a palavra que deu início ali para eu começar a preparar a pregação, foi a palavra que está em Lamentações 3, 22 e 23. Eu quero que vocês acompanhem comigo. A palavra diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Gente, eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo esse versículo ou eu escuto, né, em algum lugar, eu já fico maravilhada, eu falo, caramba. É literalmente isso, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E quando eu já preguei até no culto passado que eu falei sobre a graça do Senhor, né? Que a graça do Senhor nos constrange. E a misericórdia do Senhor também está ligada à graça de Deus. Porque o Senhor, ele é misericordioso, porque nós somos os pecadores que erramos e não merecemos. Mas mesmo assim, o Senhor, ele decide ser misericordioso e não nos castigar, nos punir como o pecado faz. Porque o pecado, quando vivemos nele, o pecado nos consome. Quando nós vivemos no pecado, nós carregamos o peso da culpa, o peso do erro. É isso que o pecado faz. Mas agora, quando estamos no Senhor, as misericórdias dele são tão grandes e boas que elas são a causa de nós não sermos consumidos. Pode passar próximo aqui? Eu coloquei aqui o significado de misericórdia para que a gente entendesse o que de fato significa essa palavra. E o significado de misericórdia é: no contexto bíblico, misericórdia significa ter compaixão profunda por alguém que sofre ou errou. É um ato de amor ativo em que Deus ou uma pessoa decide não aplicar o castigo ou a punição merecida, oferecendo em troca perdão, alívio e bondade imerecida. No culto passado, eu preguei aqui, no culto em que eu preguei, o anterior, eu preguei sobre o livro de Oséias. Não sei se vocês lembram. Eu expliquei o livro de Oséias, e o livro de Oséias, ele fala muito sobre a misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia do Senhor é justamente isso. É quando uma pessoa decide não aplicar o castigo merecido e sim perdoar, trazer alívio e bondade. Quando eu preguei sobre o livro de Oséias, eu falei que aquele povo merecia sim. Porque aquele povo errou, aquele povo fez coisas que eram ruins. Aquele povo fez sim aquilo que desagradou. Mas o perdão do Senhor, o amor dele era maior. E aquele povo, se de fato e verdade quisesse mudar, quisesse se arrepender, Deus estava ali para perdoá-los. E isso é misericórdia. Isso é a misericórdia do Senhor. É quando você decide, sabe? Você entende que você errou, que aquilo está errado. E Deus, ele poderia sim aplicar o castigo. Deus poderia sim te punir por aquilo. Só que quando você reconhece, você decide, olha, eu sei que eu errei, você quebrando o seu coração, Deus traz a misericórdia dele. E é literalmente essa palavra, a misericórdia dele é a causa de você não ser consumido. E quando eu estava preparando essa pregação, eu fiquei pensando muito em mim. Fiquei pensando muito na minha pessoa. E eu fiquei muito, às vezes dá um pouquinho de vontade de chorar, mas eu fiquei muito grata por Deus ter me alcançado e a misericórdia dele ter me alcançado. Porque quando eu estava fazendo essa pregação e eu estava reparando em mim, eu só conseguia pensar como o meu eu carnal, o meu eu não era uma boa pessoa. Porque o nosso eu carnal, ele tende ao erro e tende ao pecado.
E quando eu me analisei o meu eu carnal, a minha pessoa longe de Deus, eu só conseguia ver uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ingrata, uma pessoa que não sabia reconhecer, uma pessoa que não era feliz de verdade. E eu só pensava isso: quando eu estou longe de Deus, eu não sou uma pessoa boa. Quando eu decido estar longe do Senhor e me afastar dessa misericórdia, eu não sou uma pessoa boa. E quando eu olhei essa palavra, eu fiquei pensando no amor, na misericórdia de Deus, porque todos nós aqui somos de carne, somos feitos de carne. Então, se a gente já fosse perfeito, se a gente já fosse bom, não seria necessário que Cristo tivesse vindo e morrido por nós. Se todos nós já fôssemos bons e não precisássemos disso. Mas a questão é que o nosso eu carnal não é bom. O nosso eu não é bom. E quando eu olhei isso, eu só consegui pensar que o meu eu não é bom. E tudo aquilo que há de bom em mim, que alguém pode olhar e dizer que é bom, é somente o Senhor em mim. Se alguém olha para mim e pode ver: nossa, olha que maravilhoso que ela faz, a maneira que ela faz as coisas, olha que coisa boa nela. Sabe isso que você enxerga em mim? É somente Deus. É somente isso. É somente por conta da misericórdia, do amor e da bondade dele. Porque eu não mereço. Eu não mereço. Não é pelo fato de eu ser obreira, de eu estar aqui à frente, que eu sou merecedora do amor, da graça, da misericórdia de Deus, porque eu não sou. E eu digo aqui, o meu eu carnal não é uma pessoa boa. O meu eu carnal precisa da misericórdia de Deus. O meu eu precisa sim do amor e da remissão, da redenção que Deus oferece. Eu preciso disso. E eu preciso disso todos os dias. Todos os dias eu preciso disso. Pode passar para o próximo, por favor. Quando eu li essa palavra, eu enxerguei isso aqui, essa frase. E eu quero que vocês entendam isso e vocês tragam para a vida de vocês também. Que é o que eu acabei de falar, né? Que se alguém pode encontrar algo de bom em mim, é somente porque a misericórdia do Senhor me alcançou. E hoje posso ser transformada por Ele. Quando eu era mais nova, né? Quando eu ainda não vinha para a igreja, eu tive uma infância que não foi algo maravilhoso. Não foi aquela infância maravilhosa que toda criança deseja ter. E eu sempre tive muitos problemas e muitos pensamentos ruins, mesmo sendo uma criança. Isso é um testemunho da minha vida, porque quando eu era criança, quando eu era pequena, eu já tinha pensamentos de morte desde criança. E assim, desde criança mesmo, não era tipo na adolescência, era quando eu tinha 5, 6 anos, eu já tinha pensamentos ruins, porque o diabo já tinha um plano para a minha vida. O diabo já tinha um plano para mim. Só que graças a Deus, eu fui encontrada por Ele. Graças a Deus, a misericórdia de Deus me alcançou. E tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que o pecado queria plantar em mim, e tudo aquilo que o pecado queria que eu fosse, a misericórdia do Senhor me alcançou. E todas essas coisas ruins passaram. E hoje, claro, eu luto diariamente, porque a vida é uma luta, é você lutar contra você mesmo, é lutar contra as coisas ruins. Não quer dizer que quando a misericórdia do Senhor te alcança, você automaticamente vira a melhor pessoa do mundo e você nunca mais vai ter que lutar contra nada. Não. Isso quer dizer que quando a misericórdia de Deus te alcança, quer dizer que Deus, sendo Deus, Ele escolhe lutar ao seu lado. Porque essa é a misericórdia dele. A gente não merece, porque o nosso eu é pecaminoso, o nosso eu é carnal, nós nascemos no pecado. Então Deus simplesmente poderia, se afastar, porque Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele poderia simplesmente se afastar e não estar conosco, porque a gente já não merece mesmo a bondade e a misericórdia dele. Só que Deus, quando encontra um filho seu, que está arrependido, um filho seu, que quer que Deus caminhe ao lado dele, Deus não rejeita. Isso é a misericórdia dele. Quando você é a pessoa que reconhece que o seu eu não é bom, quando você reconhece que você não merece e que você precisa de Deus, a misericórdia do Senhor te alcança.
A misericórdia do Senhor está sobre você. Pode passar o próximo, por favor? Aqui eu coloquei também que nós não podemos jamais nos afastar desse amor e sair debaixo da sua misericórdia. Quando eu falei sobre a questão de que o meu eu não é bom, é que todas as vezes em que a gente começa a se afastar de Deus, a gente começa a se distanciar e sair debaixo da misericórdia dele, todas as coisas que são ruins do nosso eu carnal começam a aparecer. Então, como eu sei que às vezes a minha fé está fraca, quando as coisas ruins do meu eu carnal começam a aparecer, quando eu começo a ser ingrata, quando eu começo a ser orgulhosa, quando eu começo a olhar só porque é negativo e esqueço daquilo que é bom, quando eu começo às vezes a ser egoísta, só pensar em mim e não pensar nos outros, é aí que eu sei que eu estou me distanciando e saindo debaixo dessa misericórdia. E o porquê que a gente não pode sair debaixo dessa misericórdia? Por justamente isso. Por justamente todas as vezes que você se afasta, você caminha para longe de Deus, o seu eu carnal começa a ganhar a batalha que há dentro de você. Porque a gente já falou que existe uma batalha dentro de nós, a todo momento. Essa batalha não é assim, todo dia, meio-dia, vai acontecer uma batalha dentro de você, e vocês têm que estar preparados. Não. A batalha é a todo momento, a toda hora, existe uma batalha dentro de você, entre a sua carne e o seu espírito. É a todo momento. E aquele que você alimenta mais é o que vence. Isso é de cor na nossa cabeça, todo mundo já sabe isso. Isso é uma coisa que às vezes a gente fala e você até já completa na sua cabeça. Até já sabe o que eu vou falar. Porque a gente tem de cor. A gente já sabe. E isso deve ser todos os dias colocado em prática e a gente se lembrar que, nesse exato momento, aí na sua cadeira, existe a carne e o espírito lutando contra o outro. Existe a carne e o espírito lutando contra o outro. E quando você decide alimentar mais aquilo que é ruim no seu eu carnal, o amor do Senhor e a misericórdia dele não podem te alcançar mais se você sair debaixo da misericórdia dele. Deus está aqui, com a misericórdia dele, para aqueles que aceitarem. Deus está aqui, Deus está aqui com a misericórdia dele para te cobrir, com o amor dele para te cobrir. Só que quando você decide sair debaixo disso, quando você decide olhar para algo ruim que está lá fora, quando algo ruim começa a chamar mais sua atenção, o amor, a misericórdia do Senhor, que é a causa de você não ser consumido, ela não pode te alcançar, porque você decidiu sair debaixo dela. Então a gente deve tomar cuidado com isso. Tomar cuidado quando, às vezes sem perceber, você está saindo debaixo disso, saindo debaixo da proteção, do amor, da misericórdia, da bondade de Deus. Então, se hoje você reconhece e fala, eu sou essa pessoa que estou me distanciando, estou sentindo que eu estou saindo, Senhor, estou sentindo que eu estou começando a sair, ou não, eu já saí, eu tenho certeza, já não estou debaixo da misericórdia, do amor e da bondade de Deus. Hoje Deus te convida a voltar. Porque como eu falei, o Senhor não rejeita o filho dele. O Senhor está aqui para perdoar, para transformar, para mudar a sua vida. É isso que o Senhor está aqui, é para isso que Ele está aqui. E se você de fato e verdade falar, Senhor, eu quero que a sua misericórdia me alcance. Você acha que Deus vai falar não? Você acha que Deus vai falar não? Você não. Deus não vai falar isso, Deus não rejeita o filho dele. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita alguém que reconhece que precisa dele. E nós não somos merecedores desse tamanho amor. Mas a misericórdia dele nos alcança. Pode passar para o próximo, por favor? Aqui diz assim: o amor do Senhor é aquele que tira a culpa, o peso e a condenação do pecado. Essa aqui foi a segunda palavra que eu tirei, que foi de Marcos 14, do 53 ao 65. Essa palavra, essa passagem
quem não sabe, é a passagem em que Jesus é condenado à morte. Quando Jesus é levado ao sinédrio e as pessoas começam a julgar ele, para saber qual vai ser a condenação para ele, o porquê e como ele vai ser condenado. E ali Jesus ele é condenado à morte. E ele é condenado por quê? Ele foi condenado pelos nossos erros, pelos nossos pecados e por aquilo que a gente fez. Sabe por quê? Porque na palavra dele fala que as pessoas não conseguiam chegar no consenso do porquê Jesus seria condenado. As pessoas brigavam e tentavam falar, não, vamos condenar Jesus por isso ou por aquilo. Eles não conseguiam achar algo para condenar Jesus. Daí, um deles pergunta assim para Jesus: você falou que você é o Filho de Deus? E Jesus fala assim: eu sou o Filho de Deus. E aí Jesus é condenado à morte. E nessa palavra fala que as pessoas ficavam julgando Jesus, falando várias coisas do porquê que ele seria condenado. E Jesus ele não rebatia nenhuma delas. Na palavra fala que Jesus não falou sequer nenhuma palavra enquanto as pessoas estavam julgando e condenando ele. Jesus apenas ali ficou em silêncio. E a única coisa que ele respondeu é que sim, ele era o Filho de Deus. E foi nessa hora que, na palavra diz que Jesus ele foi cuspido, que as pessoas bateram nele, rasgaram a roupa dele. E Jesus simplesmente, por amor a nós, ele poderia ter gritado, ele poderia ter batido em alguém, ele poderia ter se defendido e não deixado as pessoas bater nele. Só que Jesus, por amar e por ser misericordioso, ele se entregou mesmo não tendo pecado algum. Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus não tinha que pagar por esse preço, porque nele não havia pecado. E na palavra fala que ele foi o último cordeiro vivo. Ele foi aquele que morreu e pagou pelo pecado de todos nós, mesmo ele não tendo sequer um pecado. Mesmo alguém não conseguindo achar sequer nenhuma condenação para ele, ele pagou pelos nossos pecados. E esse amor é o amor que tira a culpa e a condenação que o pecado coloca. Porque para aqueles que já viveram um dia no mundo, ou que estão com o coração longe, sabe que a culpa, o peso e a condenação do pecado são muito grandes. Só quem já passou por isso sabe como é o peso de carregar a culpa e a condenação do pecado. E algo que é um testemunho também de vida meu, que quando eu era mais nova, por mais que eu esteja aqui praticamente a minha vida toda, eu passei por momentos difíceis assim na minha trajetória com Deus. Porque nem sempre os dias são lindos e maravilhosos. E eu passei por momentos difíceis. E nesses momentos difíceis eu não recorri a Deus e recorri a outras coisas, sabe? A coisas lá de fora, coisas do mundo. E quando eu tinha em torno de uns 10 anos, 10, 11 anos, eu disse que eu ia sair da igreja. Eu falei, eu vou sair da igreja. Eu não quero mais. Eu não quero ir mais para a igreja, eu acho que isso não é mais para mim. Mesmo, sabe, eu tinha um plano, um sonho lindo que Deus me deu, algo que Deus entregou para mim, mas eu comecei a me distanciar, sabe? Coisas ruins aconteceram na minha vida e eu, em vez de procurar Deus, eu não procurei a Ele, eu decidi me entregar. E eu só me entreguei aquelas coisas e fui. E aí, eu até mandei uma mensagem para uma das pessoas da igreja na época falando, eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais. E quando eu mandei essa mensagem, eu nunca saí da igreja de fato, tá, gente? Porque eu não consegui sequer ficar um dia fora da igreja. Porque a dor e o peso que eu sentia foi tão grande dentro de mim, que eu falei, meu Deus, eu não consigo viver aqui. Aqui não é o meu lugar. Parecia que dentro de mim, a minha alma gritava assim, eu preciso de Deus. Por favor, não faz isso.
Por favor, não se distancia. É como se tinha um grito dentro de mim, da minha alma, dizendo, não vai para lá. A minha alma queria estar em Deus. E sabe, o meu eu carnal ali gritou mais alto. E eu tomei aquela decisão precipitada de falar, eu não vou mais para a igreja. Só que a dor que eu senti foi tão grande, mas tão grande que eu não consegui. Porque o peso e a culpa do pecado eram tão fortes. Eu nunca tinha sentido aquilo. Sentido a condenação do pecado, do que é o diabo te acusar. Do que é o diabo apontar cada erro seu. Do que é o diabo te martirizar e, sabe, como se ele estivesse realmente me batendo e me sacrificando. E aquilo foi tão doído para mim, que depois daquele dia, eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais sequer vou pensar em estar longe de Deus. Porque eu senti o peso e a condenação do pecado naquele momento. E tudo aquilo de ruim que o diabo queria apontar em mim. Porque lembra que eu falei que desde criança o diabo tinha um plano para mim, e esse plano era de morte? Quando eu tomei essa decisão de sair da igreja, quando eu era novinha, eu senti tudo isso que o diabo tinha apontado em mim. Toda a morte, toda a tristeza, toda a frustração, todo o peso, toda a culpa, eu senti. E eu falei, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena viver longe de Deus. Não vale a pena. Sabe, com Deus eu posso ser feliz. Com Deus eu posso ter paz. Com Deus eu posso ter alívio. Então por que eu vou estar longe dele? Com o diabo me acusando e me condenando e me ferindo. Por quê? E hoje, que vocês venham a pensar e entender isso, sabe? Que às vezes o diabo pode colocar na cabeça de vocês essa mentira, porque tudo que o diabo fala é mentira, que viver longe de Deus não é tão ruim assim. Viver longe de Deus não é tão ruim assim como dizem. E eu pensava isso. Por isso eu saí da igreja. Por isso naquela época eu quis sair da igreja. Porque eu falei, não deve ser tão ruim assim. Mas eu te digo, não só como quem viu, mas quem sentiu e passou por isso. Não vale a pena viver longe de Deus. Não vale a pena sair debaixo dessa misericórdia. Não vale a pena sair debaixo desse amor. Porque apesar de nossos erros, apesar de tudo aquilo que a gente tem de ruim, o Senhor perdoa, o Senhor ajuda e o Senhor transforma. E que hoje você possa sentir e ser transformado por essa misericórdia, por esse amor. Pode mostrar o próximo, por favor? Aqui é uma palavra que fala em Romanos do 8:1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E essa palavra aqui é exatamente o que eu vivi há muito tempo atrás. O Senhor me livrou da lei do pecado e da morte. Eu sou a pessoa que pode dizer, o Senhor me livrou da lei do pecado e da morte. Ele me livrou. E aqui fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Mas aqui fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque se você viver pela carne, aí você pode ter certeza que muitas condenações haverão. Muitas. Se você está longe de Deus e você não vive pelo Espírito, pode ter certeza que o pecado vai te trazer muitas condenações. O pecado vai lembrar cada errinho seu. O pecado vai te destruir. Então lembre-se que nenhuma condenação há
Para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você é a pessoa que quer ser livre dessa condenação que o diabo coloca em você, se você quer ser livre da culpa que o diabo coloca em você, se você quer ser livre de tudo aquilo que o diabo põe em você, todo o peso que ele deposita em você, você precisa estar em Cristo Jesus. Porque é em Cristo Jesus que somos lavados. É em Cristo Jesus que a condenação é tirada. É em Cristo Jesus que a culpa é tirada. É em Cristo Jesus que a lei da morte e do pecado é tirado. Porque nós sabemos que quem vive no pecado, o salário dele é morte. Então, se você vive pela carne, vive pelo pecado, essa palavra não é para você. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que decidirem estar em Cristo Jesus. Para aqueles que decidirem estar debaixo da misericórdia dele. E é isso que Deus te chama e te convida nessa noite. Amém?